No Viva Saúde de hoje nós vamos conversar sobre os cuidados com a pele no verão, especialmente com relação ao uso do filtro solar, do protetor solar. Não sai daí, o Viva Saúde já está no ar. No Viva Saúde de hoje, então, a gente vai falar sobre os cuidados com a pele. As estações mais quentes, né, principalmente, pedem essa conversa, mas a gente sabe que tem que cuidar o ano todo. E para falar sobre esse assunto, a gente vai falar também sobre o uso do filtro solar, do protetor solar, do bloqueador solar. Vamos entender melhor esse recurso tão importante para o cuidado com a nossa pele. Antes de apresentar nossas convidadas, quero agradecer aqui os nossos apoiadores Unicred, Maria Rocha e Ortonil. E a gente recebe hoje, para falar sobre esse assunto, a médica dermatologista, a doutora Maria Virgínia de Mello Guedes. Muito bem-vinda mais uma vez ao Viva Saúde, doutora. Olá, obrigada pelo convite. E a gente recebe também a farmacêutica Thalita Calegari, que é a farmacêutica da Maria Rocha. Isso mesmo. Muito obrigada também pelo convite. Bom, eu quero fazer uma pergunta que eu acho que vai dar o norte aqui para a nossa conversa, tá? Doutora, quero te perguntar inicialmente, o que acontece com a pele quando não usamos filtro solar? Pergunta difícil, né? Não, olha só, a pele é o nosso maior órgão, né? Então, ela, como um todo, a gente tem que exercer essa proteção de uma forma unânime. As consequências da radiação na pele. Vamos falar primeiro da principal, a predisposição ao câncer de pele, né? Então, quando o dermatologista indica um protetor solar, a gente como médico, a primeira coisa é o quê? É prevenir as lesões pré-malignas e, propriamente dito, os cânceres de pele. O melanoma, que é o mais grave, e os não melanomas, né? Além disso, né, o não uso crônico do protetor solar vai acelerar o envelhecimento extrínseco da pele. A gente tem o envelhecimento cronológico, né, mas a radiação solar ela realmente acelera esse envelhecimento por destruição das células que a gente chama de queratinócitos, né? E vai acelerando, então, além do aparecimento de manchas, a gente tem um aparecimento mais precoce de rugas, de ressecamento da pele. Então, são essas duas consequências de não utilizar o protetor solar. Qual é a diferença de filtro, protetor e bloqueador solar? Thalita. Então, na verdade, o filtro solar, né, existem os filtros químicos que a gente fala e os protetores físicos, né? Os químicos são aqueles que normalmente são os que a gente mais usa, que são os rotineiros, né? Que são aqueles que você passa e eles filtram o raio solar, né? Então, entra um pouco, porém, ele espelha grande parte. E já tem os protetores físicos, que normalmente são para aquelas pessoas com a pele mais sensível, crianças, onde eles bloqueiam a radiação solar. Por exemplo, são aqueles que quando a gente passa fica um pouquinho mais branco, sabe? Aquela sensação que ele fica uma barreira mesmo. Então, o raio solar, ele vem, bate e repele. Então, ele bloqueia. É exatamente isso, ele bloqueia, não passando nada da radiação. Então, para aquelas pessoas que têm a pele mais sensível, né, idosos, atletas que às vezes ficam muito tempo ao sol também, a gente acaba indicando os bloqueadores, né, com esse aspecto físico para ajudar nessa questão de não entrar realmente a radiação solar. O filtro solar, então, ele permite que... o que passa? O que chega na pele? Pouca coisa, né? É mais a forma como ele é um pouco absorvido pela pele, né? O filtro solar, e isso faz com que a radiação ainda entre um pouquinho, né? Mas claro, quase nada, não, né? É nociva. Não é nociva. Comparado a um bloqueador, né? O bloqueador é essa barreira, é como se fosse uma lâmina mesmo em cima da nossa pele, que bloqueia toda a entrada. E vai depender de caso a caso, isso, né? E por isso que é importante sempre o dermatologista junto, né? Para escolher adequar o melhor filtro, bloqueador, enfim, conforme a sua rotina diária, os cuidados que você precisa com a sua pele, né? Então, aquelas pessoas que precisam de um cuidado maior, né? Que se expõem muito ao sol, por exemplo, o seu dermatologista já vai saber lhe indicar a melhor forma
para evitar esse envelhecimento e o surgimento de algum dano maior. A gente fala de filtro solar, bloqueador solar, associa ao verão, à praia, à piscina, né? Mas tem muitos profissionais, por exemplo, que estão trabalhando expostos à radiação solar dia a dia. Né? Profissionais que trabalham nas ruas, que trabalham com profissões mesmo que exigem que eles estejam expostos ao sol, né? E também tem o fato de que no dia a dia, de alguma maneira, a gente vai estar exposto à radiação. Né? Sim. Não se restringe só ao verão e quando vai à praia ou à piscina. Né, a radiação ultravioleta hoje se fala muito, né, na luz azul, que agora já tem protetores solares que tem essa proteção, que é essa luz normal, né? E a UVC, que são as radiações do celular, da televisão, do laptop. Isso também causa danos? Né? Para câncer de pele, não. Mas a longo prazo, a gente sempre tem que lembrar que a radiação, qualquer radiação, ela é cumulativa, né? Então, assim, é pouco. Só que é pouquinho hoje, pouquinho amanhã. Curto prazo é pouco, tempo, né? É muito. Né? Se você colocar isso em um ano, é muito. Né? Aí vem a história do o protetor solar é tudo igual, acima de 30, 60 é tudo igual. Sim. Tá aqui a doutora que vai me ajudar. É mito ou verdade isso? Não é tudo igual. É que aí você tem que lembrar só desse detalhe. Eu sempre falo para meus pacientes, tem que lembrar que é cumulativo. Então, o pouquinho que o fator 30 não protege, a radiação vai ficando na tua pele. A gente não perde radiação. Né? O sol que você pegou aos 2 anos de idade está na sua pele. O sol que pegou ontem também está na sua pele. Então não tem nenhum remédio, nenhum aparelho, alguma coisa assim que tire a radiação solar. O dano, na verdade, quando a gente começa a usar o protetor, e hoje essa geração, quanto mais cedo tá tendo essa cultura, vai prevenir que você acumule a radiação na tua pele. Né? Sim, então, os efeitos que já causou, já foi. Estão ali, mas né? se der para evitar, melhor, né? A gente está aqui também falando sobre prevenção, principalmente, né? E como a doutora falou, hoje, né, com a tecnologia, os filtros solares estão muito desenvolvidos, né? Então, a gente tem um filtro solar com essa proteção para a luz azul, a gente tem filtro solar com cor, por exemplo, ele é muito utilizado, né? Porque ele acaba melhorando ainda mais o potencial dele de proteção. Então, cada protetor solar, ele tem uma função diferente. Então, ele não são todos iguais. O que é o protetor com cor? O protetor com cor seria o com base mesmo, que a gente fala. Aquele que é utilizado junto com a maquiagem. Não, aquele que quando você pega, ele já vem com uma cor. Alguns cor universal, que se adequam a qualquer tipo de pele. Outros que têm a cor... Conforme a coloração. Né? Coloração. Mas é como se fosse... Ele faz, às vezes... Parece uma base. Uma base, se fosse uma base. De maquiagem. Isso, que aí a luz visível, ele acaba protegendo mais, né? Que essa luz da lâmpada. Esse tipo de protetor é eficaz. Eficaz, sim. Então, ele tem uma ação dupla, vamos dizer assim, né? Então, hoje, se você for optar, é sempre importante, principalmente facial já, né? Com a cor, né? Que ela vai ter essa proteção além. Para quem tem melasma, as manchas, eu acho que é quase que obrigatório usar o protetor, não só para esconder a mancha, mas para ter essa proteção a mais. O melasma, ele pode evoluir para uma... Não. O melasma é assim, puramente estético, né? Então não é considerado uma lesão pré-maligna, não. É uma situação que causa um desconforto na paciente, mas é mais pela estética. E o protetor solar, ele é muito importante não só no verão, né? Então, em todas as épocas do ano. Então, às vezes, hoje, por exemplo, não está ensolarado, mas está com um aspecto calor, e isso já acaba agravando. Eu, por exemplo, tenho melasma, só dá aquele calor, ele já aparece, assim, com força total. Sim. Então, o filtro solar, ele é importante também nesses casos, não só quando você se expõe à radiação forte, né? Sim. Mas um cuidado diário. Ele tem que ser o seu melhor amigo, o protetor solar. É interessante isso, né? Porque isso é hábito mesmo, né? Hábito. É incorporar esse hábito. Como a doutora falou, já tem muito mais pessoas hoje que aderiram a esse hábito, né? Já é muito mais natural.
Mas ainda tem que mudar um pouquinho, né? E hoje não é mais uma cultura feminina, né? Não. O que é legal é que os homens interessante. estão, né? Então, estão cuidando, estão procurando, né? Eu vejo pelo meu esposo, por exemplo, né? Ele não passava protetor solar agora, com o hábito, vendo eu usar todos os dias, ele, opa, né? Acho que é importante se cuidar também, né? Sim, sim. Como que deve ser a utilização ideal desse protetor, desse filtro, no dia a dia, tá? Não estamos aqui falando de alto verão, não estamos aqui falando de ir à praia ou à piscina, mas no dia a dia mesmo, no escritório, ou trabalhando em casa, né? Como que deve ser esse uso? Acorda pela manhã, lava o rosto? Geralmente 2 vezes ao dia, eu indico, né? De manhã e à tarde. E aí, se você for se expor, né? Ainda mais agora chegando o verão, até mais que 2 vezes. Hoje, os fatores de proteção até conseguem ter uma durabilidade maior de proteção, um tempo, né? Então, aquela história, você tem que reaplicar a cada 2 horas. Não, para quem está exposto. A gente que está trabalhando em local fechado, não tem que ficar reaplicando a cada 2, 3 horas, né? Então, hoje a gente já tem protetor solar que dura até 8 horas. Eu nunca falo porque geralmente as pessoas não levam tudo a sério, né? Já não tem o hábito de reaplicar. Sim. Você fala, não, esse aqui dura 8, aí não vai reaplicar pronto, mesmo, né? Então, acho que precisava. tem que pegar, mas a reaplicação hoje já tem vários, assim, ó, já tem em bastão, já tem protetor solar em pó compacto. Então, tudo... Em pó compacto, sim, doutora? Várias apresentações em pó. Eu sei que Com tem fator spray. 50. Tem spray? Tem spray. O pó compacto ele é muito bom para o uso diário, assim. Você foi lá, aplicou o protetor solar pela manhã, né? Tá naquela correria do dia a dia, já passou a maquiagem, não quer retirar todo, né? A maquiagem Mas, fazer doutor, todo aquele só vai lá skincare. e passa um pozinho, Reaplica. protetor Nossa, solar. muito interessante. Ele é muito interessante. Muito interessante. É um recurso aí que... Não, bem... Aí vai tirando assim, ó, facilitando Sim, tudo a que puder vida facilitar, para as pessoas né? conseguirem ter o hábito de passar e reaplicar. Exatamente. Quem inicia esse hábito dificilmente retrocede, né? Dificilmente vai abrir Eu sempre mão. falo né? assim, ai, doutora, não precisa passar protetor para ficar em casa? Eu assim, olha só, tu escova dente só quando sai ou para ficar em casa? Então, pensa assim. É essa lógica, Você não né? escova dente mesmo para ficar em casa? Sim, Levantou, escova sim. teu dente, fica em casa? Sim, é verdade. A proteção deixa do lado bem isso. e vai pegando o hábito. Escovou Bem teu isso. dente, tu passa teu protetor. Tomou seu banho, passa o teu protetor. Exatamente. Quem tem a pele um pouco mais oleosa, assim, tem recurso para isso também? Sim, como eu falei, né? O protetor solar tem que ser o seu melhor amigo, né? E quem vai ajudar você a escolher esse seu melhor amigo é um dermatologista, que ele vai verificar o seu tipo de pele e com base nisso, né, e junto com a farmácia, vão adequar a melhor forma farmacêutica. Por exemplo, tem algumas pessoas que gostam ele mais sequinho, então vão para a forma de gel, outras pessoas gostam na forma de creme, outras gostam na forma de gel creme. Cada um tem uma textura e uma hidratação diferente na pele. Então, essa forma farmacêutica que a gente chama na farmácia, por exemplo, é o que, junto com o dermatologista, vocês vão optar conforme o seu tipo de pele. Então, para aquelas pessoas que têm a pele oleosas, acneicas, né, e que aí não gostam, às vezes, de passar o protetor solar, né, por conta de achar que a pele fica um pouco mais oleosa. Sim. Então, tem formulações na forma de gel, né, por exemplo, para aquelas pessoas que têm essa pele um pouco mais oleosa, tem em creme para as pessoas que têm a pele mais ressecadas, né, então a forma farmacêutica Não tem desculpa. E hoje, né, eu tenho o efeito mate. Tem vários protetores. O que é esse efeito mate? Matificante. Que conforme ele vai atuando na pele, ele vai absorvendo a oleosidade, né? Então é bem interessante também. Não só por exemplo, o gel como a doutora falou, a Ju falou, é ideal para peles acneica, pele oleosa, mas ele sozinho, com o passar do tempo, ele não vai tirando a oleosidade. Os protetores agora mais modernos, aí acho que é bem voltado para o nosso país, para o nosso clima, tem essa ação de ir não deixando a pele ficar brilhando. Sim. Né? Então, porque principalmente no calor, ou muitas vezes numa reunião de trabalho mesmo, né? Ninguém quer, né, ficar com aquele desconforto, né? Sensação que a pele está sensação, suja, brilhando, exatamente, oleosa. a sensação mesmo, né? Eu acho que é uma questão de
de tato mesmo, de Isso. sensação, né? E tem opções, então a e- partir da orientação do dermatologista, o ideal é sempre fazer esse caminho, Sim. né? É porque às vezes a gente vai pela receita da amiga, da tia, Sim. enfim. E na verdade o nosso tipo de pele se difere muito de uma pessoa para outra. Às vezes a gente acha que ela é mista, que ela é seca, mas quem consegue. Nem a própria pessoa conhece muitas vezes. É porque a gente acaba não tendo esse conhecimento, né? Então, o dermatologista analisando e verificando exatamente como é a sua pele, fica muito mais fácil tu achar esse melhor amigo, vamos dizer assim, e adequar ao seu dia a dia, a sua pele, e aí sim ter uma amizade tranquila e duradoura. É, porque a principal queixa, eu não passo porque eu não gosto de nada grudando no rosto. Essa é a resposta. Você usa protetor solar? Não gosto de nada grudando. Então, isso com a tecnologia hoje, já não. Você consegue, já tem protetor que não vai deixar grudar no teu rosto, né? Passa Então, perceptível o quê? o protetor, assim, quem tá em casa pode estar perguntando assim, pois é, eu não quero essa sensação de... Pode chegar nesse ponto. Acho que isso soma um hábito também, Sim, né? sim, É Ele muito absorver completamente, por exemplo, os sem base, né? Imperceptível. Como se fosse um hidratante. Um hidratante, não, ele né? absorve Ele na absorve. pele. E aí, após... eu não consigo... Uma coisa que às vezes eu tinha muita dificuldade era achar... Aqui as pessoas no sul é muito branca, né? Sim. São bem mais claras. Então, às vezes, esses prontos, os industrializados, vêm com aquela pigmentação padrão. Que para tua pele, para a pele da Juliana, às vezes o claro não é claro ainda o suficiente para não ficar laranjada a pele da pessoa, né? Então, hoje também já está tendo uma preocupação maior em fazer com cores mais personalizado. Claras. Então, cada vez adequando melhor a cosmética para a pessoa ter esse hábito de passar. Isso é um diferencial um dos diferenciais de lançar mão de um filtro solar que é feito numa farmácia de manipulação? Na verdade, a gente tem hoje ótimos, que a gente chama que são esses de comerciais, né? Hoje a gente tem ótimos protetores e na farmácia de manipulação você encontra também conforme a sua individualidade, né? Então, por exemplo, às vezes a doutora percebeu que precisa um antioxidante nessa pele. A gente pode inserir esse antioxidante nesse filtro solar, né? O que é esse antioxidante? Nossa, que ótimo isso, né? São aqueles soldadinhos que ficam na nossa pele ali como uma barreira mesmo, cuidando. Segurando o envelhecimento, doutora. Estimulando um pouquinho de colágeno. Então, essa pessoa tem muito melasma, então eu já quero associar um clareador junto, né? Então, bem customizado, bem de certa customizado, forma, né? isso. Por isso que eu falo que é sempre importante, como eu menciono mais uma vez, né? O profissional para orientar a melhor escolha, né? Falando de FPS, explica pra gente, doutora, o que é o Fator de proteção solar, né? De proteção solar. Como... O FPS. Isso. Não, aí a gente tem a proteção UVA e a proteção UVB, né? Quando a gente fala, o fator 60, tá falando do UVA, né? Então, da proteção do ultravioleta A. Então, 60, aí a variação agora tem 70, 80, 99 e vai. Mas 60, a princípio, já dá 100%, já é bloqueador solar, né? Então, já é para proteger 100% da radiação. Como a Juliana falou, os fatores, os protetor solar infantil, são fatores químicos. Então, é aquele que, quando você passa, ele já está fazendo efeito. Eu sempre explico assim, olha, é como se você botasse um boné, uma roupa, na hora que coloca, já iniciou a proteção. E por a pele já ser uma indicação mais para criança, para peles mais sensíveis, eles já têm, geralmente, esse UVA mais alto. Então, por exemplo, você não vai achar um protetor solar infantil com fator 30, 25, não. Já vai começar com 60, né? Mas aproveitando que falaste nisso, assim, de uso de protetor na criança... esse método da criança, ele tem que ser reaplicado, né? Porque ele sai na água. Então, hoje já esses protetor físico, eles já são mais físico, resistentes. Né? É físico. Porque o químico, ele causa uma reação química. Isso, na é o pele. nosso. Que é o tradicional normalmente. É.
Você vai passar 20, 30 minutos antes de ir para a praia, que a gente fala, passa antes, não na hora que chega à praia ou na hora que está se expondo, para dar tempo dele começar a fazer essa reação química e começar a bloquear a radiação. O físico, não. Na hora que você aplica ele já está fazendo aquela, como a gente falou, ele já está faz refletindo. a barreira. Faz a barreira. Mas entrou na água, ele sai. Não necessariamente. Hoje eles já são bem resistentes, né? Então, claro, né? Ficou muito tempo na água, é importante reaplicar, principalmente as crianças, né? Mas hoje em dia já é bem seguro essa questão da durabilidade dele, mesmo após um banho, né, de piscina, um banho no mar. Os atletas, né, que às vezes transpira e aí é mais resistente. Então, como ela falou, o atleta também, o ideal, quem faz bike, corrida, é o ideal usar um protetor físico. A galera do beach tênis agora que tá na moda, né? Tá na tendência. Ideal usar um físico. Usar um protetor vai físico. Transpirar, vai se expor mais tempo. Sim. São protetores mais resistentes, assim. E junto a isso também a gente tem as roupas, né? Com proteção um solar. recurso bem interessante, os olha acessórios. Só. É importante destacar isso, principalmente para as mães, né? Para os papais, mamães aí, que chega nessa época e pensa, meu Deus, como é que eu vou proteger meu filho? Guarda-sol não adianta nesse não, caso. Sai, ele não para no guarda-sol, eu aplico ele, daqui a pouco já está, né? Transpirou, foi na água e tal. Tem um recurso que é bem interessante, que a gente estava falando antes de começar a gravar, que são as roupas. Isso. Com tecnologia de proteção. Isso. Explica pra gente como é que é isso. Então, hoje a gente tem as roupas, acessórios, né? Então, todos eles têm a proteção, normalmente FPS 50, né? Depende da marca, enfim, mais ou menos fica nessa faixa, onde ele protege realmente da radiação, né? Então, crianças, pessoas que ficam muito tempo expostas ao sol, é importante estar usando essa roupa, né? E hoje, né, essas roupas estão muito bonitas, né? Então, o chapéu, tem cada um mais lindo que outro. Quando fala de outro. acessório, é chapéu, principalmente. Chapéu, né? boné, viseira. Então, assim, ó, Isso. Tecidos, né? Várias. A gente às vezes pensa naquele tecido tactel, sei lá, aqueles mais simples, assim, essas roupas de proteção. Hoje não. Tem vários tecidos, né? Que são leves e confortáveis. Que são leves, né? confortáveis e tem essa proteção, né? Então aí tem a roupa de criança, né? Unissex, tem para sexo feminino, sexo masculino, enfim, né? Então essas roupas, acessórios a gente tem e é super legal. Super muito prático. Uma coisa que a gente tem, Falasse bem, que nós temos com proteção solar é as sombrinhas. E a gente vende muito, porque o pessoal utiliza realmente, tanto nos dias de chuva e nos dias de sol. Voltou, né? Muita gente utiliza. Adesão à sombrinha, né? Eu acho muito legal. Porque assim, tem dias eu imagino. É muito sol. Imagino, né? que a doutora deve ver na rua e falar assim, isso aí, nota 10. Né? Então... E aí a sombrinha pode proteger também. Então, Porque é interessante ter tocado nesse assunto, porque tem muito guarda-sol que não mais protege. em conta, que não protege nadinha, né? Explica pra gente como é que é isso, doutora. Porque tecido, assim, as tramas, risco, né? Aí a pessoa vai para baixo do guarda-sol, acha que está protegendo e dependendo não tá. do tecido que é usado, claro, as cores escuras já tem uma barreira proteção maior, né? Mas o tecido também influencia. Dependendo se é um material sintético, às vezes até queima mais. Não queima mais, mas chama mais a atenção. Exatamente. Chama mais raio solar. Então, as sombrinhas com ultravioleta. É muito interessante as roupas, os acessórios. Eu acho que esse mercado está cada vez mais expandindo, porque as pessoas estão tendo conhecimento que existe isso, né? Que bom, né? É bom sinal, né? Bom sinal. É bom sinal. Já que a gente está falando sobre roupa aqui, e quando a gente fala de proteção com filtro solar, a gente associa muito ao rosto, né? Mas também tem outras partes do corpo que precisam ser protegidas, como as mãos, por exemplo, ou o pescoço, ou, enfim, outras áreas. O câncer de pele geralmente aparece aonde? Nas áreas expostas, né? Então, aí inclui face, pescoço, colo, antebraço, do braço para baixo, né? Antebraço, mãos e joelho para baixo. Então, essas são as áreas que a gente fala que são áreas fotoexpostas. Então, a princípio... Nessas áreas tem que colocar o protetor. Teria que colocar protetor. E é o mesmo protetor que usa para o rosto?
na verdade, aí você vai verificar, né? Existem os protetores corporais e os faciais, que o que muda é mais a textura, a consistência, né? Normalmente o corporal é mais loção para ter uma espalhabilidade, né? Render mais, vamos dizer assim. Sim. E aí essa parte também entra os acessórios. Hoje tem muitas luvas, né? O pessoal que dirige muito, né? Então, representantes que às vezes ficam muito tempo dirigindo, caminhoneiros, sim, né? E que se expõem muito àquele sol, né? E que queima bastante a pele, principalmente no dorso da mão aqui. É importante a reaplicação do filtro e também usar esses acessórios, né? Essas luvas para proteção. O vidro protege? Falou do caminhoneiro, tem filme. Com isso filme. O vidro sem a proteção, não. Passa até mais. Passa? Passa mesmo? Passa. Vida. Você não lembra aquela experiência do colégio que você põe a folha, tem o sol, põe a folha de papel, pega fogo na folha de papel? Sim. Passa. Funciona como uma lente? Com isso filme, sim, amplifica, né? Então, o vidro, com isso filme, sim, dá uma proteção. Até isso filme é interessante não só para privacidade, vamos dizer assim, né? Mas para bloquear, sim, a radiação. Porque quando a gente fala de sol, é claro que em doses... É necessário. Ele não é vilão, né? É necessário. Ele não é um vilão que às vezes a gente fala assim, mas tem que ter esse tem cuidado, que saber dosar, esse né? equilíbrio, né? Saber o tempo de exposição, quando ficar exposto. Então, isso é importante, né? Porque ainda continua aquelas regras, né? Até às 10 horas da manhã. Eu já falo das 9, não, mas é das 10 às 4. É bom sair de casa com protetor, né? Mesmo assim. Mas é entre 10 e 4 horas. E 16 horas, que é onde a radiação atinge o maior pico, né? Doutora, qual é a tua sensação quando tu passa assim lá no calçadão e vê aquela pessoa ao meio-dia? Qual é a sensação de uma dermatologista? Na verdade, assim, eu fico com pena. Eu assim, ai meu Deus do céu, que ou é por desconhecimento, né? Porque hoje a informação está na palma da mão, em qualquer lugar você consegue acessar, né? Mas é uma sensação assim de que, não vai acontecer. Acho que é isso também. Sim. Não, olha aqui, doutora, eu tenho melasma, mas eu adoro pegar sol. Eu sim, bom, a escolha... Eu vou te passar o que a gente pode fazer de tratamento, mas a escolha é tua, né? Sim. Então, assim, a gente sabe que quem tem melasma, por exemplo, mesmo pegando sol, não necessariamente na face, eu só fico com as pernas expostas, vai escurecer o melasma, porque é um estímulo O melasma global. É uma tendência aquelas manchas que geralmente aparecem pós-gestação. Por que isso aparece, doutora? Genética, é uma predisposição genética. Aí tem os fatores Então vai desencadeantes. acontecer na perna também, no pé, na mão? Não, geralmente é mais na face, que é onde você tem uma maior concentração de melanina. Mas o que eu estou falando é assim, a pessoa que já tem algumas manchas. E eu passo protetor no rosto, me protejo, mas eu pego o sol da cintura para baixo. O melasma escurece também, não pegando o sol direto na face. Porque rosto, é um estímulo geral da melanina. Quando você pega sol, vai ter um escurecimento global. Sim. Claro que aonde pegar o sol vai bronzear mais, vai escurecer mais. Mas ele vai acionar também essa outra área que não está pegando sol. Exatamente, isso. Olha, informação interessantíssima. Porque eu isso acho que muita gente não conhece. Que tem melasma. É interessante. Às vezes a pessoa tem melasma, vai lá e enche o rosto de protetor, bota a viseira, linda, perfeita para pegar o sol. Mas não, é como a doutora falou. Vai lá e aproveita para pegar o sol na perna, né? Olha só, falando dos lábios, da boca, né? Sim. Precisa proteção também, né? Sim, na verdade, toda a nossa parte exposta, né, que está exposta ao sol, precisa. Então, orelhas, que o pessoal esquece muito de aplicar, né, pescoço, lábios. Então, hoje a gente tem os protetores labiais com filtro solar, né? Então, eles ajudam a hidratar e também ter essa proteção. Então, tem tudo que você precisar. Eu preciso proteger qualquer parte do corpo, a gente consegue por conta dessa tecnologia hoje, né? De ter várias formas farmacêuticas, de terem produtos específicos para cada necessidade. A doutora falou sobre um ponto importante, que é ir à praia, né? Ou à piscina, não deixar para aplicar o protetor na hora. Mas a gente sabe também que muita gente faz isso, né? A maioria. Deixa pra fazer isso na hora, né?
Qual é a consequência disso? O que muda Então, na eficácia do É que produto? naquele período em que ainda não está sendo fotoprotegido, você está recebendo radiação, né? Então ali porque é ele o momento demora da ilusão, pouco. assim, acha que está protegido. Não está. Não. É isso? É isso. Hoje a gente está falando de recursos aí tecnológicos, né, que entram no campo da farmacologia, né, ou enfim, da composição, né? Como é que é esse processo? Até a título de curiosidade, assim, para quem está em casa, onde o protetor solar, o filtro solar, ele é preparado aqui, ele é customizado. A gente está entendendo aqui que, poxa, é muito personalizado, né? Essa questão do antioxidante, de outros produtos que podem ser associados a esse filtro solar, né? Como é que é esse processo, assim, de produção? A produção acontece aqui, quando recebe a prescrição médica, como é que depois disso? Então, normalmente as bases que a gente fala, né? Então, a base do filtro solar, ela já vem pronta, né? Então, por quê? Porque ela já vem pronta? Por conta da questão do toque, né? Então, a indústria já pesquisa, já normalmente já tenta adequar ao tipo de pele aqui da região, enfim. Então, a gente compra a base pronta e aí, conforme a prescrição médica, a gente insere os ativos necessários naquela base de filtro solar, né? Então, por exemplo, eu quero cuidar do melasma, né? Então, com a prescrição médica, com os ativos que serão necessários, a gente consegue incorporar nessa base e o filtro chega com essa finalidade para a pessoa, né? Sim. Então, a gente tem com antioxidante, tem com fatores hidratantes, né? Então, para quem tem acne, né? Então, pode colocar no filtro solar também produtos que vão diminuir a oleosidade, melhorar o aspecto da pele. Enfim, dá para fazer uma jogada bem bacana. Sim, sim. Personalizar, né? A Thalita está falando de acne, e isso é uma característica também, né, daquela fase da adolescência. É uma faixa etária, claro que não é só isso, não é só dessa faixa etária, mas é principalmente muito prevalente nessa faixa de idade. Em que momento da vida se deve começar a usar o filtro solar? Que não para ir à praia ou à piscina, né? A criança, por exemplo, a gente sabe que vai para a escolinha, vai para o jardim de infância no verão, principalmente na primavera, verão, tem que passar o filtro solar porque vai brincar no parquinho, enfim, né? Hoje, a Sociedade Brasileira de Pediatria, isso aí foi bem interessante você colocar, porque ficou essa loucura de protetor solar para tudo, e o que começou a observar? Uma deficiência de vitamina D nessas crianças, né? Então, como a gente falou no outro bloco, o sol não é vilão, né? A gente aqui, a gente extrapola, né? Nós precisamos do sol, inclusive para formular a vitamina D. Então, hoje a orientação é que se não for a exposição por mais de 2 horas, não passar. É mesmo? Porque a gente já sabe, mãezinha, olha, se vai pro colégio, né, vai ficar ali 15 minutos no parquinho, meia hora, protetor. Não, a criança precisa pegar um pouquinho de sol. E a vitamina D, ela é metabolizada, formulada no sol mais forte, né, que para a pele é o pior, mas para a vitamina D é o melhor horário, meio-dia. Mas como que equilibra isso, doutora? O tempo. Tempo de cautela, exposição. né? Tempo de exposição. É esse equilíbrio no tempo que você vai ficar exposto. O tempo de exposição. Que vai ficar ali 10 minutos. Também, eu não uso protetor de jeito nenhum porque eu preciso fazer vitamina D. Outra coisa importante, lembra que eu falei que quando você pega sol na pele é um estímulo global? Então, você não precisa pegar sol no rosto para fazer vitamina D. Se você pegar sol nas tuas pernas, nos teus braços... Já está valendo. Já está valendo, tu já vai produzir vitamina D. Em que idade, então, começa a ter esse cuidado de aplicação diário do filtro solar? Eu acho que na adolescência, né? Quando começa ali o skincare, você já junto com a prevenção da acne, que a maioria... Dá para fazer as duas coisas. Já começar nesse período. Sim, sim. Agora, falando dos idosos, que também a gente tem que lembrar, né, dessa faixa etária, muito importante, porque principalmente, né, porque
há certos cuidados, né, que precisam ser tomados para a pele do idoso, que fica mais sensível também, né? Mas também porque a expectativa de vida está aumentando. Sim. Né? Então, o idoso ele é incentivado a fazer caminhadas, a praticar esporte, atividade física, né? Enfim, como é que é esse cuidado? Como é que tem que ser o cuidado com a pele do idoso? Aí é aquele, de novo, que a gente volta a falar, no equilíbrio, né? Então, o idoso, já lembrar que ele já tem um certo grau de radiação acumulada na sua pele, então vai ter maior predisposição de ter lesões pré-malignas ou até já alguns câncer de pele, né? Então, tem que fazer a exposição solar para fazer a vitamina D, para fazer sua atividade ao ar livre, mas aí também tem que lembrar que aí o pouco de radiação que ele receber já começa a ser muito, por quê? Porque ele já tem um tempo de radiação nessa pele, né? Então, hoje o que eu gosto de associar é protetor solar corporal com o hidratante. No mesmo, o protetor na mesma medida. Exato. Mas dá para fazer isso num produto só? Dá de fazer isso num produto só. Né? A pele, às vezes a pele um pouco mais envelhecida, ela acaba sendo um pouco mais ressecada, né? E por isso a importância de um hidratante para melhorar esse aspecto. Então, você associa um hidratante junto ao filtro solar, né? E aí você faz uma forma de loção, por exemplo, como eu citei, né? Que ela tem um aspecto mais aquoso, você consegue espalhar bem e consegue ter uma sensação bem gostosa na pele. Aproveitando a presença de vocês aqui, né, a gente pode falar aqui também sobre essa questão do hidratante, né, já que tu tocasse nisso, né, e a doutora também, de hidratar a pele, né, qual é o ideal? Porque a gente está falando aqui de protetor solar, aí tem o hidratante, as mulheres, né, normalmente gostam de aplicar maquiagem, enfim, o hidratante, de que maneira que ele pode ser selecionado, utilizado, também sempre junto com o protetor nesse formato, ou quem prefere de outra maneira, quais são as opções? Ele pode ser feito junto, né? Ele pode ser associado ao filtro solar, um efeito hidratante, ou pode ser utilizado o hidratante e o filtro solar de forma separada, né? E aí, na hora que você for fazer a sua skincare, né? Aí você seguir uma sequência, né? Aí isso a doutora vai saber dizer melhor do que eu, né? A sequência certinha do skincare, mas você pode fazer de forma separada, né? Não precisa ser necessariamente com mas hoje os hidratantes, né, os filtros solares que a gente encontra, normalmente eles já têm esse aspecto hidratante de deixar a pele mais hidratada, né? Então, em muitos casos não é necessário, né? Muitas pessoas usam o hidratante aí antes de dormir, né, associado ao seu ácido, a vitamina C, né, enfim, aí o profissional vai entender melhor a questão da sequência. Antes, então, da doutora falar sobre a sequência, eu queria saber qual é o hidratante ideal. O hidratante ideal volta assim, conforme o tipo de pele, né? Então, a lenda é assim, paciente que tem a pele oleosa não precisa hidratar. Não, precisa, só que tem que ter o veículo adequado, né? Então, à medida que, por exemplo, a mulher após a menopausa, a pele resseca muito, então aí é óbvio, fica fácil saber hidratar aquela pele. Mas o difícil é você conseguir hidratar uma pele acneica, uma pele mista. Sim. Mas hoje já tem as formulações adequadas, os veículos adequados para, geralmente são hidratantes à base de água, né? Aqua, né, que a gente fala, e que tem uma absorção melhor sem aumentar aquela oleosidade. Eu acho que esse é um receio maior das pessoas, né? Poxa, vai agravar o meu quadro de oleosidade, né? Vai ficar desconfortável. Hidratante, sim. Né? Tem hoje, tem um no mercado que é em spray, um hidratante em spray. Sim. Que aí usar o hidratante do corpo no rosto nem pensar, né, doutora? Então, não posso usar o protetor. É um mito ou verdade? É mito. É mito? Depende. Não é que não pode, depende. Se você tem uma pele, por exemplo, o paciente tem a pele muito seca, tu consegue usar o protetor do corpo na face. É mesmo? Né? Foi que a Thalita falou. O que diferencia vai ser a consistência. Né? Então, geralmente, o protetor solar em si não muda. Né? Assim,
Hidratante ou protetor solar? Não, ou as duas coisas? As duas coisas, assim, ó, o protetor corporal e o facial, o fator 60, ok, fator 60. Mas geralmente se é um protetor corporal, ele vai ser um pouco mais viscoso, vai ter... Então, às vezes, para o rosto, ele fica muito oleoso, fica muito pesado. Né? Dependendo da pele, então, pode ser utilizado. Pode. E em pacientes idosos, eu já peço para comprar o corporal e usar face e corpo. Que aí também sai mais barato, né? E é o mesmo protetor solar. Sim. Até para facilitar. Ótimo, muito bom. Acho que foi a gente está caminhando para o finalzinho dessa conversa. Já passou, né? Passou rápido, foi rápido. Mas eu acredito que foi bastante esclarecedora essa conversa. Né? Tem várias informações aqui que vão ajudar as pessoas a assimilarem esse hábito. Se ainda não utilizam, né, o protetor, vão ficar mais, né? Acho que vou começar a usar. E é importante, realmente, né? Se cuidar e prevenir aí, não só a questão estética, né? Não só pela questão estética, mas pela saúde. Porque quando chegar lá na frente, vai fazer toda a diferença, né? Com certeza. Quero agradecer a presença de vocês. O espaço está sempre aberto para a gente voltar a falar sobre outros assuntos, né? Falar sobre outros assuntos, né? Que tenham a ver com essa atuação de vocês também, tá? Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigada, foi um prazer. A gente agradece também a sua audiência. Lembre de compartilhar esse conteúdo para quem você conhece lá nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa informação. A gente agradece também aos nossos apoiadores, Unicred, Maria Rocha, Ortonil. Fica por aqui e até o próximo Viva Saúde!